Olá, tudo bem? Estamos aí na nossa terceira e última ministração acerca da importância de falarmos do amor de Deus. Você que já tem acompanhado as duas últimas ministrações, se você não acompanhou, clica lá no nosso canal, veja lá para você se inteirar daquilo que Deus tem falado acerca disso. E hoje nós vamos falar sobre a responsabilidade que nós, como filhos de Deus, nós temos nesse projeto chamado salvação, chamado redenção na vida do mundo. Amém? Para isso eu quero ler para vocês o livro de Ezequiel. Pegue a sua Bíblia, pegue aí o seu aplicativo, abra no livro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 18. Acompanha lá. Ezequiel, capítulo 3, versículo 18. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá. Por iniquidade, Mas para mim você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o ímpio e ele não se desviar da sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre dessa culpa. Deus está falando do ímpio aqui. Pessoas que não conhecem, que fazem iniquidade naturalmente. Elas não conhecem a Deus. Muitas vezes nem temem a Deus, elas não têm nem ciência do que é isso. Nós falamos na ministração passada que a maior parte das pessoas não entendem que precisam de Deus. Não entendem que precisam, que carecem da salvação de Jesus. E elas só vão entender isso muitas vezes já é tarde. Estão no leito de morte ou de repente do dia para a noite elas sofrem um acidente, acontece alguma coisa com elas e aí? O problema é que durante muito desse tempo, Deus ele com certeza colocou alguém para falar do amor dele para ela. E somos eu e você os responsáveis por isso. E ele fala aqui, se você não falar para esta pessoa, para este ímpio, que ela está em pecado, que ela pode ter dificuldade, que ela precisa, que ela carece do amor de Deus, e ela morrer, ela vai morrer por causa dessa iniquidade. Mas a responsabilidade, vamos colocar entre aspas aqui, a culpa acaba sendo de quem? Daquele que não falou. Ela foi condenada. É aquilo que nós falamos da vez passada, na última palavra que nós ministramos. Você define, você determina um não, você já diz, eu não vou falar do amor de Deus, porque essa pessoa ou ela não merece, como Jonas fez, ou eu não tenho capacidade, ou não é comigo, e você então condena aquela pessoa. E a única pessoa que poderia salvar, a única pessoa que poderia pelo menos falar do amor de Deus, se negou. E aí acaba o tempo dela, e essa pessoa é condenada por toda a eternidade. E aqui Deus está falando que eu e você temos que ao menos apresentar para ela a possibilidade dela ser salva, dela ser perdoada, dela pedir perdão dos seus pecados. Ah, pastor, mas a pessoa não vai falar, a pessoa não vai concordar, a pessoa não é a nossa responsabilidade o que ela vai fazer. Jesus não disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura que quer. Ele disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura, ponto. E ele fala também, ele ilustra a pregação do evangelho, a pregação da palavra, como na parábola do bom semeador. Quando a parábola fala que certo homem saiu à beira do caminho a semear. Então você imagina você indo trabalhar todos os dias e você passa por um caminho e você vai lançando as sementes ao longo desse caminho. Jesus em momento algum falou para você semear dentro de um vasinho, dentro de um terreno, dentro de um canteiro que é seu. Não, ele falou à beira do caminho, ou seja, onde você está. Ah, mas a semente não nasceu, eu não pude passar ali para regá-la, mas não é a sua responsabilidade. A única coisa que ele diz é que nós devemos semear. O ato de semear pertence a mim e a você. E semear o quê? A palavra. Semear o amor. Queridos, a maior
a maior expressão de amor por uma pessoa é falar do amor de Deus para ela. É levar o evangelho, levar as boas novas. É dar a oportunidade dela de mudar a sua vida, de mudar a sua eternidade. Não cabe a nós julgarmos, não cabe a nós dizermos para ela se ela vai aceitar ou não. Nós devemos, óbvio, ter bom senso. Você não vai parar o seu trabalho no meio do expediente ou num local e chegar, quero dizer que Jesus te ama e que se tu não se converter, se não te arrepender dos seus pecados, tu vai para o inferno. Não é assim. Nós devemos ter sabedoria, discernimento e, acima de tudo, bom senso. Quem vai nos dar isso? O Espírito Santo. Quando nós dependemos do Espírito Santo, Ele nos dá condições, Ele nos dá o momento, Ele lembra as palavras, Ele muitas vezes até nos revela o coração daquela pessoa, para que a gente saiba exatamente o que ela precisa. Queridos, nos momentos mais improváveis, é onde Deus muitas vezes vai querer usar a mim e a você. É no momento que às vezes você não está bem, que você não está nem preparado, mas é ali que você vai ter a oportunidade de fazer algo maravilhoso, que vai impactar a vida das pessoas. Então, na verdade, nós sempre temos que estar prontos. Não é, eu vou falar de Jesus para aquela pessoa, claro que você vai estar orando antes, você vai orar, você vai colocar ela na presença de Deus, mas muitas vezes você se cai numa situação onde você nem conhece a pessoa. Você nem sabia que ia se encontrar com ela. E aí o que fazer? Você é a palavra. A Bíblia diz que nós somos cartas para Deus. Nós somos que levamos a palavra. Nós somos a expressão de Cristo. E quando nós meditamos, quando nós oramos, aquilo que Deus já tem ministrado, aquilo que Deus já tem depositado diariamente na nossa vida já é suficiente para nós impartirmos com ela. E há uma diferença entre impartir e repartir. Quando você reparte, você tem uma barra de chocolate, você parte no meio, você dá metade para cada um. Quando você imparte, você pega uma barra de chocolate e você dá uma barra para um e outra barra para outro, que é o que Deus fez, é o que Jesus fez no milagre, da multiplicação dos pães. Ele pegou um pão e todo mundo comeu um pão inteiro, todo mundo se satisfez e tal. Ele não repartiu, ele impartiu. Então Deus ele quer que nós venhamos a impartir a palavra, impartir a vida, impartir a promessa, impartir a esperança, aquilo que Deus já tem nos dado em todo o tempo. E não é difícil. Amém? Você está conseguindo entender? Então aqui no livro de Ezequiel ele fala, se nós vemos uma pessoa que está errando, que está indo, fazendo as coisas erradas, e nós não falamos nada, nós estamos sendo coniventes e nós estamos definindo ela, nós estamos condenando ela. E aí ele continua aqui em Ezequiel capítulo 3, agora o versículo 20. Da mesma forma, quando um justo se desviar de sua justiça e fizer o mal, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá. Uma vez que você não o advertiu, ele morrerá pelo pecado que cometeu. As práticas justas dele não serão lembradas. Para mim, porém, você será responsável pela morte dele. Olha que interessante. Um justo, uma pessoa que diz conhecer a palavra de Deus, e no último instante da vida dele, ele volta a fazer o que era errado, ele volta às práticas ruins, Deus diz que não vai se lembrar das práticas boas. É como se ele zerasse a vida dele. Da mesma forma, quando Jesus nos perdoa todos os pecados, e a palavra de Deus diz que os nossos pecados são lançados no mais profundo mar do esquecimento. Então, eu pequei a minha vida toda. Fiz tudo que era errado, mas de repente eu preciso mudar. Senhor, me perdoa. Eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu me coloco na presença do Senhor. E Deus, Ele me perdoa. Ele me lava dos meus pecados. E o que acontece? É zerado. Minha vida começa de novo. Só que da mesma forma que eu alcancei misericórdia, que eu fui redimido pela palavra, se eu no meio do caminho, quer saber, eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes, vou blasfemar contra Deus, vou fazer o que é errado, e eu morrer nesse momento, toda essa parte, esse período que eu estava com Jesus também não é contado. Eu zero novamente. É isso que ele está falando aqui. E Deus não vai lembrar disso, porque eu neguei a Cristo novamente. Eu neguei. Então, e ele diz o seguinte, se você não alertá-lo,
Se você vê, se você está ciente que essa pessoa está errada e você não alertá-lo, obviamente que você não vai sair falando para todo mundo, né? Veja, eu não estou querendo colocar algo no seu coração que vai lhe trazer peso. Jesus, ele pregava o evangelho, mas ele falava com as pessoas, ele escolhia algumas pessoas para conversar. Ele nunca condenou ninguém. Ao longo da nossa história, eu e você, nós temos alguém que está ao nosso redor, que precisa ouvir do evangelho, e essa responsabilidade é minha e sua. Não são todos, né? Não são todas as pessoas, mas aquelas pessoas que convivem conosco, aquelas pessoas que nós dizemos que nós amamos, aquelas pessoas que nós dizemos que nós nos importamos, elas merecem ouvir do evangelho. Jesus nos colocou na vida delas, assim como um dia colocou alguém no nosso caminho, para nos falar do amor dele. Você está entendendo? Então essa responsabilidade é nossa. Não são todos. Então essa pessoa que nós conhecemos, que nós amamos, que se desvia do caminho de Deus e ela volta a fazer as práticas do pecado, ela nega Cristo. Se acontecer alguma coisa com ela e eu e você nós não chamarmos a atenção dela, novamente nós vamos estar sendo coniventes. E eu quero destacar aqui sobre a diferença entre você evangelizar um iníquo e você evangelizar um perdido. Muitas vezes a gente confunde as duas pessoas. Mas Jesus diz que ele veio para salvar os perdidos. E as parábolas dele indicam isso. Quando ele fala da ovelha, por exemplo, da ovelha perdida, né? Das 100, e uma se perde e ele deixa as 99 e vai procurar aquela que está perdida. A outra referência que ele dá na parábola das dracmas, né? Então, que aquela dracma perdida, que a mulher ela deixa de lado as outras e varre toda a casa e faz todo aquele fungunço dentro da casa dela para poder encontrar onde está a dracma perdida. Então Deus está dizendo primeiro, nós somos valiosos. Não importa o que aconteça, quando uma dracma se perde, quando eu e você, uma vida se perde no meio ali, Deus vai fazer o que for necessário para tentar nos trazer de volta. E ele vai arredar, ele vai mudar, ele faz de tudo. Pois o que tinha de mais difícil, que era entregar, que era morrer na cruz, ele fez. Imagina se não vai fazer o restante. Né? Isso está lá no livro de Romanos, se você ler lá, quem nos afastará, quem nos afastará do amor de Deus? Né? Então, aquilo que tinha de mais difícil ele já fez. O restante é fácil. E da ovelha perdida, então estão as 99 no aprisco, estão guardadas, estão na presença de Deus. Aquela uma se perdeu, o pastor ele larga as 99, não é que ele larga, ele deixa ali e ele vai atrás daquela que está perdida. Deus está dizendo, você é importante. Se você é importante, por que aquela pessoa não é? Por que o seu vizinho não é? Por que o seu parente não seria? Nós temos que mudar a nossa realidade, nós temos que mudar a nossa visão. Amém? Você está entendendo? Deus ele se importa com cada vida. Então, essa responsabilidade de falar, essa responsabilidade de amar, nós somos chamados para amar, não para julgar. Nós somos chamados para trazer salvação e não condenação. A nós não cabe definir as pessoas, a nós não cabe dizer o que é certo e o que é errado. A palavra já faz isso. A nós cabe sermos o espelho, o retrato do amor de Deus nessa terra. É isso que eu e você temos que fazer. E como nós fazemos isso? De uma forma muito simples. Amando, expressando. Você sabe que o bom testemunho, as nossas boas práticas do dia a dia, é a maior e melhor forma de evangelização que existe. Porque não adianta eu chegar aqui com um papelzinho e falar assim, tudo bem? Jesus ama você. E aqui atrás eu sou um cara que fala palavrão, que distrata o chefe, que tem uma vida toda desregrada, não ama minha família, ou seja, sou um mau exemplo. Queridos, e o mundo não precisa de mais maus exemplos. O mundo precisa de bons exemplos. E Jesus nos deu um bom exemplo. Se você quer ser efetivo no seu evangelismo, seja um bom exemplo. Siga a Cristo, reflita a glória dele. Seja sal. Quando ele fala de sal, de que nós somos o sal da terra, o sal ele traz sabor às coisas.
As pessoas hoje nós vivemos uma vida muito frágil. As pessoas estão muito fragilizadas, muito vazias, relacionamentos muito superficiais. As coisas são tudo passa muito rápido. É tudo muito rápido. Informação, a vida, as coisas, tudo muda muito rápido. Então as pessoas acabaram perdendo o gosto, acabam se tornando mais frágeis, é tudo aquele probleminha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Tudo é problema e se foca nesse problema, se foca na questão, às vezes na limitação e não na solução do problema. E Jesus nunca fez isso. Jesus nunca ressaltou, Jesus nunca falou, você é aleijado, ou você é isso, eu vou te curar, nunca. Jesus sempre olhava para a pessoa e declarava a palavra, declarava e curava. Você não vê Jesus dizendo, tadinho daquela pessoa, né, tá ali, está aleijada, está cega, está com lepra. Nunca, jamais. Muito pelo contrário, ele desafiava as pessoas a saírem daquela situação, mas para isso elas tinham que fazer o quê? Tinham que chegar até ele, tinham que entender o amor de Deus, aquilo que nós falamos lá na primeira ministração. Você foi chamado para tocar este mundo, você foi chamado para saquear o inferno, você foi chamado para fazer a diferença. Nós fomos chamados para fazer um grande rebuliço nesse lugar. E sabe, Deus ele conta, ele acredita mais em mim e em você do que nós mesmos. E por quê? Porque ele nos deu tudo o que nós precisamos para fazer essa obra. Então eu quero terminar essa palavra, terminar essa série dizendo, não tenha medo. Não tenha medo de falar do amor de Deus. Vá, avance. Chegue para uma pessoa, eu tenho certeza que você tem alguém para falar do amor de Deus. Uma pessoa no ônibus, no trabalho, na faculdade, na escola, seu grupo de amigos. Não tenha medo, não se envergonhe do Evangelho de Cristo. Não se envergonhe. Sabe, tenha coragem de olhar nos olhos, olhe nos olhos da pessoa e diga com toda a convicção, Jesus ama você. A sua resposta está em Jesus, no amor dele por você. Mas eu não entendo esse amor, as pessoas não entendem esse amor, porque o mundo tem uma outra definição de amor, mas nós temos a definição verdadeira. Dê uma lida lá em 1 Coríntios capítulo 13, que amor é esse? Que amor é esse que constrange, que cuida, que sara, que causa toda essa revolução. Amém? Eu quero deixar então essa palavra, espero que você tenha sido edificado e que você tenha sido encorajado a falar do amor de Deus. Vá, fale do amor de Deus, não tenha medo. Jesus não teve vergonha de morrer naquela cruz por mim e por você. Não tenha medo. E você vai se surpreender. Você vai se surpreender. Deixa o Espírito Santo te usar. E eu quero fazer uma oração por você. Por favor, feche os seus olhos. Senhor Jesus, eu quero colocar essa amada que está me ouvindo neste momento, e que essa pessoa tem tido muitas vezes medo, tem tido insegurança, tem tido, Senhor, tantos percalços, são tantas situações, são tantas coisas que nos impedem de falar do teu amor. Mas eu nessa hora, Espírito Santo, toca nessa vida agora, enchendo-a de um novo ânimo. Senhor, que aquela brasa do primeiro amor seja acesa agora, seja reacendida agora e queime com muito, mas muita intensidade. Senhor, que essa pessoa esteja com o seu peito ardendo e que neste instante lhe venha na sua mente para quem ela deve falar do teu amor. Senhor, e que tu estejas conduzindo ela, que não seja ela falando, mas o Senhor falando através dela. E através da própria palavra, através de expressões de amor, Senhor, essa pessoa vai levar o teu evangelho. E esta outra pessoa que precisa ouvir da palavra será tocada, transformada e dará frutos a 30, 50, 100 por 1. Eu quero declarar uma vida próspera nesse sentido, próspera espiritualmente, e que venha a frutificar, seja uma vida frutífera, e que venha a brotar muitas sementes, que essa pessoa venha semear em todos os lugares, sem medo, semear a palavra, semeando no coração de cada um. É o que eu oro, Senhor. Fala com ela agora.
Fala com esta minha amada, com este meu amado, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, tenham um restante de semana surpreendente. Fale do amor de Deus. Deixe Deus dominar a sua vida. Aproveite as oportunidades e você vai se surpreender. Não esqueça disso. Aquilo que você tem é suficiente. Amém? Fique na paz e até a próxima.